Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como vocês estão? Como tem passado esses dias? E, irmãos, hoje é 6, eu acredito que esses dias vocês têm passado, com certeza, dias maravilhosos, né? Bem, eu estive um pouco ausente, eu estive viajando, né, resolvendo alguns problemas pessoais, mas não esqueci o que nós estávamos estudando, que falando sobre a ufologia, sobre o livro de Enoque. O que Enoque tem a ver com a ufologia? Né? Parece um pouco distante, mas quando a gente começa a estudar, a pesquisar, certo? Não vou te afirmar categoricamente que o livro de Enoque é um livro que fala sobre o extraterrestre. Não, mas tem tudo a ver com aquilo que hoje estão falando, né? Como dizendo que abriram a caixa de Pandora lá nos Estados Unidos para falar sobre a ufologia. Até agora não saiu nada. Até agora tem muita teoria, né? Muita teoria da conspiração do que propriamente dito algo a respeito da ufologia sobre os extraterrestres. Mas a gente percebe uma coisa, irmãos, que o nosso maior adversário, o nosso maior inimigo, ele sempre esteve na Terra, não antes da criação, né? A criação, nós sabemos que Deus criou os céus e a terra, tudo que era lá, colocou o homem e a mulher, mas o Espírito estava lá quando Adão e Eva começaram a andar sobre a terra, sobre o jardim do Éden, tá? Mas olha só, Deus colocou aqui, quando nós começamos a falar sobre o livro de Enoque, tá? Deus começa a falar sobre o que os sentinelas, né, fizeram, o que os anjos, a qual Deus tinha colocado aqui para, entre aspas, vigiar a terra, né? Aqui fala que podemos chamar capítulo 14, versículo 24, diz assim: então eu tinha minha face coberta, enquanto tremia, e o Senhor chamou-me com a sua própria boca, e me disse: vem aqui, Enoque, para a minha santa palavra. A Bíblia fala que uma vez Enoque andou com Deus e Deus o levou. Enoque viveu 365 anos, tá? Que ou seja, 365 dias, muito parecido, né? Mas Deus chama Enoque. Existem alguns, vamos dizer assim, momentos na vida da gente, dos profetas, que Deus chamava para conversar. Porque, na verdade, Deus sempre quis ter um relacionamento mais próximo com o ser humano. Né? É que nós somos criaturas de Deus. Nós somos feitos à semelhança do nosso Pai. Então, diz aqui que Enoque andou com Deus. Agora a gente sabe, irmãos, quantas vezes Enoque foi aos céus. A Bíblia diz, e andou Enoque com Deus, e o Deus o tomou para si. Né? Mas aqui o livro de Enoque, ele já abre, ele já dá uma dimensão como era praticamente a vida de Enoque. Pastor, esse livro Enoque de Enoque, ele é um livro confiável? Bem, os judeus, né, até hoje mesmo, esse próprio judeu que aí está, olha, esse judeu que aí está, não é o judeu que saiu lá do Egito, não. Tá? Não tem nada a ver, tá certo? Até porque mudou tudo. Existem os judeus ortodoxos, mas isso aí já é outro assunto que a gente pode falar depois. Mas no momento, irmãos, a gente pode falar, estou falando aqui de Enoque. Então, o livro de Enoque é muito levado a sério, né? Para eles, como o Talmud, né? Como o Midrash também. Então, diz aqui no livro de Enoque, ele ergueu-me e me trouxe próximo à porta. Eu olhei com os meus rostos abaixados. E ele me respondeu e me disse com a sua voz: escuta, não temas, Enoque, tu que és homem justo e escriba
da retidão. Vem aqui e escuta a minha voz. Irmão, Enoque foi um dos primeiros escribas, primeiro escritor, né? Porque podemos chamar assim, que dá conta aqui do livro de Enoque. Apesar de que o primeiro livro escrito na Bíblia foi o livro de Jó. Você foi antes de tudo, né? Jó, na verdade, irmão, para mim, na minha visão, podemos dizer que o livro de Jó poderia sim estar antes do livro de Bereshit, de Gênesis, poderia, né? Mas isso é outro assunto também, né? Diz aqui o livro de Enoque: vai e dize para as sentinelas dos céus, que mandaram a ti para interceder a seu favor. Deveis interceder em favor dos homens, e não os homens em vosso favor, porque deixaste altos, sagrados e eternos céus, deitaram com mulher e se tornaram impuros como as filhas dos homens. Tomaram para si esposas e fizeram como os filhos da terra e deram à luz a filhos gigantes. Você percebe, irmão, que sempre está alinhado à desobediência do homem. Pastor, eu até agora não estou entendendo esse negócio de ufologia dentro do contexto. Você vai entender. Até eu quero dizer para você que está chegando agora no canal, então nós temos alguns vídeos já a respeito do assunto dentro da sequência do Enoque, e você pode voltar a pegar alguns vídeos e ler. Primeiramente, você se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, nos ajuda a atingir essa meta de 1.001 inscritos. Eu conto com a sua ajuda, tá certo? Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like e teu comentário. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, irmão. Compartilha aí. Compartilha para que nós possamos atingir essa meta de 1.001 inscritos. Se cada um, irmão, que está inscrito no canal, pedir um amigo ou uma amiga para entrar, irmão, logo nós bateremos essa meta de 1.001 inscritos. É fácil, é só você querer. Eu conto com a sua ajuda, eu conto com você que está aí vendo esse vídeo pela primeira vez. Mas continuando. Diz assim, no capítulo 15, certo? Diz assim: porque deixaste os altos sagrados e eternos e deitaram, irmão, os sentinelas fizeram um pacto. No vídeo anterior eu falei sobre isso. Fizeram um pacto entre eles para que eles pudessem dormir com as mulheres humanas. Eu imagino que isso, irmãos, como ele disse, as mulheres eram muito bonitas, muito formosas. Eu até acredito, né, nesse quadro, nessa situação. Mas Deus já tinha dado uma ordem que eles não poderiam se misturar. Eles estavam ali para ajudar, né, aos seres humanos, mas no momento certo, na hora certa, quando Deus assim o mandasse. E diz assim, olha só, no capítulo 15, versículo 4, se é que podemos dizer isso. E vós herdeis espiritual, santo, vivendo uma vida eterna, mas vos tornaste impuro com as mulheres que deram à luz pelo sangue da carne, e cobiçaram o sangue dos homens, e produziram carne e sangue, como eles fazem, que morrerem e são destruídos. Irmão, esse tema aqui, esse capítulo que podemos chamar assim, capítulo 4, 15, esse 4, Deus é muito claro quando diz, eles eram espirituais, quem? Os sentinelas. E eles, se quiseram se tornar humanos, quando coabitaram com as mulheres, nesse pacto que fizeram. Então, o que acontece? Você percebe aí uma coisa interessante? Os sentinelas, será que aquelas pessoas que ali estavam, irmãos, não poderiam entender que naquele momento, não como extraterrestre, mas como pessoas diferentes? Para aquela época, talvez não tivesse o nome extraterrestre, tá? Mas existiam seres, não eram muitos, eram poucos seres ali que não poderiam coabitar com aquelas mulheres, com aqueles homens, com aquelas mulheres ali, e automaticamente, irmãos, quando eles fizeram isso, eles deixaram, tá, a parte espiritual e do reino de Deus, e outra dimensão, e vieram participar da dimensão, vamos dizer, abaixo. Dimensão abaixo. E como é isso? Né? Como é que podemos dizer isso? Que as pessoas ali, será que eles sabiam que aquelas pessoas que estavam coabitando, casando, eram sentinelas, eram anjos, irmãos, que estavam ali enviados por Deus? Será que eles sabiam? Porque eles eram diferentes.
Eles não eram igual ao que estavam ali aquelas mulheres. Eles eram diferentes. Não era a mesma coisa, tá? E por quê? Porque eles eram espirituais. E eles se tornaram, irmão, humano, tendo carne e sangue. Você percebe isso, a dimensão disso, né? A dimensão para aquela época, se fosse hoje, diríamos o que, irmãos, que eram extraterrestres fazendo experiência. Como existem alguns boatos por aí que extraterrestres levaram pessoas, fizeram experiência, depois retornaram com essas pessoas, mas até agora nada foi comprovado, nada foi provado, né? Então, irmãos, a gente percebe que a razão, por essa razão, é que nós podemos dizer, para aquela época, os sentinelas seriam extraterrestres. Porque se você depois, nós vamos chegar lá, eles ensinaram coisas que Deus não permitiu. Deus não permitiu, mas eles ensinaram. Hoje, a ciência ela está muito adiantada, mas segundo algumas teorias, os extraterrestres têm muita coisa a nos ensinar sobre o que? Cura de enfermidade. E cada dia que passa, o ser humano ele está vivendo mais também, né? Dentro do contexto de 120 anos, por aí. No máximo 100, 102, 105, e não passa daí, né? Mas veja bem, isso tudo, irmãos, podemos dizer que é extraterrestre? Podemos dizer que o livro de Enoque, irmãos, nos dá uma direção de quem poderia ser, irmãos, esse extraterrestre. Podemos dizer, como aqui está escrito, irmãos, que são filhos, irmãos, do maligno, do adversário. Nós vamos ver na próxima aula, na próxima conversa que nós vamos ter, que diz assim: mas vós, primeiramente, ereis espiritual, vivendo uma vida eterna, imortal, por todas as gerações do mundo. E por essa razão eu não designei esposa para vós, por causa da morada de espirituais nos céus. Agora os gigantes que foram nascidos de corpo e carne são chamados de que, irmão? Espírito maligno sobre a terra. Sobre a terra será sua habitação. Ou seja, aqueles que nasceram de mulher, o anjo, passaram a ser que? Espírito maligno. Podemos dizer, irmão, lá no Jardim do Éden, quando Jesus diz, irmãos, que simplesmente Satanás iria rastejar, Satanás desceu, lá Ezequiel fala sobre isso, Isaías fala sobre isso, que desceu vários anjos, né? Quando Satanás, quando Lúcifer foi expulso do céu, ele trouxe vários anjos com ele. Será, irmãos? Essa é uma grande pergunta, que esses anjos que são chamados agora de malignos, irmãos, né? Que poderiam ser sentinelas, mas se bandaram, mudaram de lado para se tornarem, irmãos, espíritos malignos. E esse espírito maligno que hoje está por aí, podemos dizer que seriam eles, irmãos, extraterrestres? Bem, no próximo assunto nós vamos continuar falando sobre espírito maligno, tá, irmão? Espírito maligno através do livro de Enoque, tá bom? Então, não se deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse vídeo, chamar alguém para conversar conosco, irmão, nesse canal. Eu preciso muito da sua ajuda, preciso mesmo, para atingir a meta de 1.000 inscritos, tá bom? Até amanhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe vocês.